Olha, e atenção, sobre o caso de Campo Mourão. Nós fomos atrás, ontem o Claudiomar ficou a tarde inteira lá em Campo Mourão, averiguando, buscando as informações e colhendo detalhes. Aqui, só para vocês terem uma ideia, dá uma olhada aqui, que esse aqui é uma imagem de Campo Mourão, da cidade de Campo Mourão. Você vai me perguntar, Salsicha, o sujeito da moto, ele praticou os crimes onde? Onde em Campo Mourão? Vamos lá. Vou mostrar para vocês, antes de chamar a reportagem, os locais. Solta a imagem para mim. O primeiro crime que ele cometeu, aqui ó, foi em 2017. No mês 4 de 2017, a jovem que foi vítima dele tinha 23 anos. De 2017, ele deu uma parada. Ele parou ou ele continuou agindo e neste tempo de 2017 a 2021, pode ser que não tenha acontecido vítimas. Mas a polícia acredita que tenha vítimas nesse intervalo. Solta a imagem para mim e nós vamos seguir lá. Daquele ponto, ele agiu pegando uma outra vítima nesse outro ponto. No mês 4 de 2021, a vítima, uma adolescente, tá aí, neste ponto de Campo Mourão. Segue a imagem, que nós vamos saber onde foi. Do outro lado da cidade, ele atacou a terceira vítima, também no mês 4 de 2021, e a vítima também era uma jovem, uma adolescente de 15 anos. Olha para você ver, atacou de um lado da cidade e atacou uma outra moça do outro lado da cidade. Solta a imagem, vamos ver onde foi o ataque da quarta vítima, de um outro ponto da cidade de Campo Mourão. Também no mês 4, ele acabou atacando uma moça de 20 anos, que também foi uma vítima dele. Essa foi a quarta vítima do maníaco da moto. A imagem, soltando a imagem para a gente ver onde foi o ataque da quinta vítima. Ele voltou indo para o outro lado de Campo Mourão. Aqui, ó, no mês 10 de 2021, a vítima foi uma jovem de 20 anos, que ele atacou próximo àquela avenida que corta a cidade de Campo Mourão. Essa é a quinta vítima. Soltando a imagem para vocês entenderem como o maníaco agiu. Aqui a sexta vítima. Também no ponto perto da avenida que corta Campo Mourão, no mês 11 de novembro de 2021, ele acabou atacando uma jovem de 18 anos, uma moça que foi surpreendida pelo maníaco da moto. Tem mais? Tem mais. Aí está o ponto onde ele atacou a sétima vítima, a sétima mulher, e nesse mesmo ponto, na mesma região, ele atacou também a oitava vítima dele. Neste ponto, ele atacou as duas moças no mesmo dia. Ele agiu contra as duas moças no mesmo dia. E são 8 mulheres que reconheceram o maníaco da moto que estava agindo em Campo Mourão. Aí a imagem de Campo Mourão e os pontos diferentes da cidade onde ele acabou agindo e abusando de mulheres em Campo Mourão. O sujeito está preso, a polícia prendeu. A moto que ele utilizava, que era da empresa que ele trabalhava, como tinha rastreador, marcou os pontos da cidade onde os ataques aconteceram. E a polícia acredita que tenha muitas outras vítimas em Campo Mourão que foram vítimas desse maníaco. Ele está preso e, para mim, ele tem que apodrecer na cadeia. Sim, para mim, eu acho que para todo mundo que está vendo a televisão, esse sujeito que passava por bonitão, o cara da moto, tem que apodrecer na cadeia. Nossa equipe, o Claudiomar César, esteve em Campo Mourão, uma reportagem investigativa falando com as vítimas. Você vê aqui, ó, com exclusividade no nosso Balanço Geral Maringá. Fala bastante o psicológico da gente, sendo bem difícil. Essa é uma das vítimas do homem que ficou conhecido como maníaco da moto. Um criminoso em série que deixou marcas e traumas muito fortes em pelo menos 8 mulheres. Os relatos são revoltantes. Com voz embargada e tímida, ela diz como tudo teve início na noite do feriado de 15 de novembro, quando voltava de moto para casa. Eu estava voltando para casa, cerca de 8h30 mais ou menos da noite, e ele me parou com a moto, mostrou a arma, dizendo que era para me seguir ele, senão ele iria me matar. Eu, muito nervosa, perguntei o que ele queria, para ele deixar eu ir embora. Ele falou que queria ato comigo e falou que era para mim ir com ele de qualquer jeito, senão ele iria me matar.
comecei a seguir ele pelo medo. A gente fomos até uma casa em construção. Lá aconteceu o ato e a todo momento eu morrendo de medo e querendo ir embora. E depois do ato, ele falou que de maneira alguma era para mim ligar para a polícia, porque ele iria descobrir onde eu moro, descobrir onde eu trabalho. O maníaco da moto começou a ser procurado pela polícia após o registro de 2 ocorrências registradas recentemente. Os policiais passaram a traçar a investigação baseados nos depoimentos e perceberam uma semelhança entre os 2 casos. As vítimas relataram que o estuprador usava uma motocicleta e as características do veículo eram as mesmas. Com base nisso, a moto foi localizada pela Polícia Militar e a informação repassada à Civil, que já estava empenhada em elucidar os crimes. Ela pertence a uma empresa onde o suspeito fazia bicos como segurança em um bairro da cidade de Campo Mourão, no interior do Paraná. A partir disso, quem a utilizava no trabalho também foi identificado através do registro de cartão-ponto. Carlos da Silva, de 39 anos, foi preso e desde então vítimas começaram a procurar a delegacia. Até agora, 8 pessoas já fizeram o reconhecimento dele. Algumas, quando o viram, chegaram a passar mal. A sensação de estar diante do homem que a abusou é descrita como terrível. Foi algo doloroso no momento, porque você saber que existe uma pessoa como essa, lembrar de tudo, de todos os momentos, é bem difícil. O maníaco pode ter começado a agir há muito tempo. Uma das mulheres foi abusada em 2017 e relatou que, na ocasião, ele se utilizava de um automóvel. Em muitos casos, por constrangimento, as mulheres deixam de registrar a ocorrência e agora, com ele na prisão, se encorajam para comunicar os abusos. O homem que utilizava uma suposta arma para ameaçar as vítimas, armamento que ainda não foi localizado pela polícia, talvez não contasse com um detalhe que fez toda a diferença na investigação. A moto que ele utilizava tem um rastreador, mas ele não sabia disso. Com o dispositivo foi relativamente fácil rastrear os percursos da moto nas datas dos estupros e logo descobrir que o maníaco havia estado nos locais dos ataques apontados pelas vítimas. Uma prova contundente de que a polícia estava realmente diante do principal suspeito. De posse dessa informação muito boa, nós conseguimos identificar quem é que estava usando essa motocicleta. Além disso, essa câmera de vigilância mostra a passagem de uma vítima e logo depois o maníaco a seguindo. Essa imagem foi registrada nas proximidades em que um dos últimos crimes dele foi praticado. O relógio mostra 18 horas e 40 minutos, porém, ele está atrasado em 2 horas. Com isso, o depoimento da jovem de 18 anos era condizente com o registro. Ela dizia ter sido abordada por ele próximo às 20 horas e 40 minutos. Repare também nesse detalhe. A moto não tem placa. Isso o tranquilizava, pois assim dificilmente seria identificado através dela. Outro ponto é a sinalização traseira que está com um defeito quando o freio é acionado. Esse problema foi verificado no veículo apreendido também pelos policiais. Um vigia que é o responsável e ele faz a contratação de pessoal. Ele é organizado, ele apresentou para nós um mapa, onde constava lá que no dia 5 quem usou a moto foi fulano de tal. Os relatos são basicamente os mesmos. Ele parava a moto ao lado, sacava a arma e forçava as vítimas a irem até um lugar deserto para cometer os abusos. Contudo, 2 situações teriam sido diferentes. Uma delas envolvendo uma adolescente de 14 anos. Ela contou que saía de casa para caminhar no próprio bairro onde mora, isso em abril, quando foi abordada e atacada pelo criminoso, que a obrigou a praticar sexo oral com ele. Outras 2 mulheres disseram que foram obrigadas a assisti-lo se masturbando, mediante ameaças. O suspeito, quando preso, disse que poderia ceder material genético sem problemas para um confronto, mas logo depois voltou atrás. Para a polícia, até então, ele tentava passar a imagem de uma pessoa inocente e que colaborava com o trabalho investigativo. Nós não tivemos acesso ao depoimento dele, pois o processo corre em segredo de justiça.
Mas ele teria negado todas as acusações. Confrontado com as provas técnicas que o colocam nos lugares dos crimes e nos dias em que eles aconteceram, ele alegou que emprestava a moto para uma pessoa chamada de Juninho, mas que não o conhece. Ele emprestaria então a motocicleta a um desconhecido sem nenhum motivo. O homem segue preso e a Polícia Civil acredita que outros casos devem surgir ainda, talvez até de outras cidades da região. O maníaco da moto está preso, não é? Então, essas pessoas que foram realmente molestadas por ele, que procurem a polícia, para a gente possa fazer os trabalhos de reconhecimento, não é? E, consequentemente, também elucidar o fato acontecido com essa ou aquela vítima. A entrevista que fizemos com a jovem atacada pelo maníaco teve que ser interrompida algumas vezes. O emocional dela ainda está muito abalado. A prisão dele, você saber que hoje ele está preso, também traz um sentimento de alívio? Sim, mas um medo, ao mesmo tempo um medo. Mas o alívio no momento foi... Ai, não consigo, estou travando. Ela ainda tenta se recuperar do trauma e seguir uma vida normal e encoraja outras mulheres a não se calarem. Você denunciando ou não, isso vai acabar com o seu psicológico e vai ser algo muito marcante, vai ser um dia que não dá para esquecer, só que denunciar é a melhor solução. Mesmo não achando no momento, mas a denúncia é importante. Aliviada com a prisão dele, porém temerosa com a possibilidade de que ele saia logo da cadeia. É assim que a jovem está hoje, se recuperando e convivendo com esses dois sentimentos. O meu medo é com casos que a pessoa é presa a um momento, daqui a um tempinho já fica sabendo que foi solto, que está liberto. E isso me dá bastante medo, porque várias mulheres, né, têm esse medo, carregam esse medo, e depois do ato, depois que acontece, o medo é muito maior. Nesse caso são muitas vítimas, né, que estão reconhecendo ele, então muito provavelmente o tempo que ele vai ficar preso é muito grande. Sim. Essa é a esperança, pelo menos, né? Sim. Isso conforta, saber que está aparecendo mais pessoas que estão tendo coragem de denunciar, estão reconhecendo o rosto, o tempo dele aumenta e isso dá um alívio. Tá aí uma das vítimas contando. Eu quero saber a sua resposta no YouTube, porque eu estou sem o WhatsApp hoje no YouTube, fazendo um favor. Responda lá. Você acredita na versão apresentada pelo sujeito ou você acredita na versão apresentada pelas mulheres? Eu acredito na versão apresentada pelas mulheres, porque ele está falando que não foi ele, foi um tal de Juninho. Só que as mulheres, as 8 mulheres, reconheceram ele e falaram, é ele, é ele. E a polícia acabou fazendo o reconhecimento. Então, ele fala que não foi ele. A moto esteve no local onde os crimes aconteceram, lá em Campo Mourão. Ele fala que emprestou para um tal de Juninho. Que Juninho? Ele não sabe que Juninho que é. As mulheres reconheceram ele e colocaram ele na cena do crime, onde o abuso aconteceu.